Bom, Social Meetup, o primeiro encontro onde a gente fez aí uma participação com a convite da Dani, do Hugo, num espaço disruptivo que o Hugo, por meio da associação, né, das startups, está promovendo, está ativando. E o convite foi explicar um pouquinho a dinâmica que a gente experimentou aqui e interpretá-la também, né, nesse dar sentido aos encontros. E aí vem Dani já aqui no processo natural orgânico, bem, pode vir. Estamos gravando, mas é assim mesmo, assim já vai no main off. A Dani aqui me convidou, né, Dani? Por que você me convidou? Vou entrevistar a Dani aqui. Dani, por que você me convidou? Cara, Aí já pegamos a origem, tá? Já. E eu tava falando, eu tava começando o processo, então melhor você dizer. Você me convidou por quê? Eu te convidei primeiro porque eu tenho uma conexão muito forte com o seu trabalho, eu acredito no seu trabalho. Eu gosto da forma que você se conecta com as pessoas, respeitando a individualidade, a diversidade e cada um dentro do que cada um é. E eu gosto da forma que você respeita o campo que é criado em cada um dos encontros, extraindo o potencial máximo de cada pessoa e de cada encontro. Ou seja, não tem fórmula mágica, tem o que é naquele momento. E eu aceitei o convite da Dani, porque eu considero que quando a Dani pede, não é um trabalho, é um serviço. Tem uma diferença muito grande entre trabalho, né? Porque o trabalho ele pode ser fruitivo, ou seja, eu recebo, eu ganho e aí eu usufruo e não tem sentido, né? Propósito. E quando a Dani chama, eu sei que é um dever, porque ela está inserida em redes que são de serviço, né? Esse no sânscrito significa seva. Seva é o serviço que a gente faz de maneira desinteressada, porque a gente acredita que ele vai frutificar, que ele vai ser um benefício para o todo, né? Então por isso eu aceitei o seu convite, porque eu sei que quando vem um convite da Dani é baseado nesse princípio, no princípio da reciprocidade. Faz muito sentido porque quando eu fiz a minha pós-graduação em coaching ontológico, eu tive uma facilitadora, professora, mentora, que era a Tirza Reis, e ela falava que ela era vida a serviço da vida, e eu meio que peguei isso emprestado para mim, que eu me sinto como sendo essa centelhazinha de vida a serviço da vida, é o que eu vim fazer aqui. E aí a Dani me apresentou o Hugo e falou, tem um cara legal, que tem um espaço legal e quer fazer uma coisa legal. Eu falei, puxa, então vamos lá. E a gente se conheceu no Lab do Sebrae. Foi, eu apresentei vocês. Eu fui lá no sábado, estava rolando um hackathon de woman, empreendedorismo social de mulheres. Até mesmo que onde tiver mulher eu estarei, onde tiver empreendedorismo, tecnologia e educação, estarei. E eu acho que para interpretar, né, interpreta um pouco o que foi feito. Então, Hugo, esse campo que a gente está se referindo, né, essa frequência, energia que está aqui no CONIC, ela é feminina. Por que ela é feminina? Porque o planeta Terra é a Mãe Terra. E aí, quando a gente está falando de ODS, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, de Impacto, a gente está falando, na verdade, de identidade humana, que é reconhecer a Mãe Terra e o Pai Sol. E dizer, puxa, a economia, os recursos, tudo isso é reciprocidade, tudo isso é agradecimento, tudo isso é relações de irmandade, de família. E aí, para interpretar um pouco isso, eu acho que a palavra é família. Família, né? Cultivar a família. E eu acho que é isso que o planeta precisa, que a gente se entenda como uma grande família. Isso. É isso. E aí quando chega várias pessoas aqui nesse evento, são pessoas que são dessa mesma egrégora, né? Esse mesmo campo, dessa mesma afinidade de se reconhecer como família e falar, puxa, cara, olha que legal, vai ter lá um almoço na casa da avó. Então, tipo, o que eu imagino? Aqui é uma casa de uma avó. É evidente que é uma alusão, uma analogia, mas essa avó cuidadosa, carinhosa e que pode, pela leitura do campo no Vastu Shastra, que deu origem ao Feng Shui, gerar muita fortuna, gerar muito recurso, gerar muita concentração, mas tem uma tensão. Tem ali uma necessidade muito grande de gerar harmonia, porque está faltando harmonia e está faltando ali também a ausência de justiça. Né? Então, qual é a justiça e qual é a harmonia? Nós não sabemos. Isso aí é um processo de investigação para os próximos encontros, né? Quero descobrir. Então, vamos tentar descobrir junto esses encontros. Aí eu falou, mas puxa, tem como anotar isso? Tem como anotar, inclusive antes. Isso eu ia te perguntar bem agora, quando eu vim te procurar, exatamente isso, para poder devolver isso pro pessoal. Antes de iniciar, eu comecei a fazer um estudo do espaço baseado nos campos cardeais, né?
Também fiz uma preparação sobre campos filosóficos, né? Falando aqui sobre alguns itens que eu senti no momento, né? Então, na verdade, tudo que a gente está fazendo como facilitação e encontro, né? Está invocando o Roberto Crema, o poder do encontro, tudo acontece no encontro. É fazer com que cada encontro não seja desconexo, né? Então, esse teve um encontro, foi o primeiro encontro, teve uma colheita. Como é que essa colheita se conecta com outro encontro e com outra colheita? Então esse nexo é o conexão conexo, né? E como as pessoas que estão aqui vêm para o segundo, como família, continuam nesse conexo, nessa conexão, e como a gente consegue cultivar esse espaço no sentido de que a gente tem que respeitar algo muito importante, que é os ciclos da natureza. Por exemplo, esse momento é o outono. O outono é o momento de deixar as folhas caírem. A gente estava morrendo de medo que chovesse hoje. É um momento de morte, né, e renascimento. Nós estamos num ciclo que precisamos descansar e colher para nos preparar para onde? Para o inverno. Então é muito importante a gente se sincronizar com os ciclos da natureza. A minha pergunta era essa, eu posso falar que depois a gente vai dar uma devolutiva? Podemos. E aí agora a gente vai para fechar, para tentar fazer conexo com o segundo. Pensa já no segundo, né? Como a gente, já é orgânico aqui. Como é que a gente pode fazer para, de alguma maneira, incitar esse segundo com uma continuidade desse? De repente esses áudios que a gente gravou são cápsulas assíncronas e atemporais. A gente vai pedir esses áudios, eles precisamos. Tá? Então, aí, maravilha. Então, de repente, esses áudios, essas ideias, que foram 10, né, que a gente trabalhou, podem ter alguma relação, né, com o próximo encontro. Então, a gente já trabalhou 3 ODS agora, né, de uma maneira orgânica, espontânea, eu não esperava que isso ia acontecer. Saíram 3 mais votados, então a primeira dinâmica foi a segunda outra e o terceiro outro. Então, de repente, o segundo encontro nós podemos trabalhar outros ODS, mais 3, só que criando nexo com as ideias que já foram inseridas, porque sistemicamente eles podem estar relacionados e não é necessariamente ver só uma coisa vertical, unilateral, mas senão transicionar do linear para o exponencial. Então, teoricamente são muitos conceitos, né, que vai precisar muitos espaços, encontros e cápsulas teóricas para a gente discernir, refletir, aprender e saber que informação, né, é dados, conhecimento é cultura e sabedoria é esquecer tudo que foi falado aqui e sentir o coração. Então, quais são as bases metodológicas que foram utilizadas? Tem uma miscelânea de informações aqui no trabalho de facilitação e do facilitador. Primeira de todas é a intuição, o coração, né? O fator humano, transpessoal, transracional. Depois vem um arcabouço de muitos conhecimentos metodológicos técnicos, né? Que são desde comunicação não violenta, governança dinâmica, sociocracia, Dragon Dreaming, fluxonomia 4D, design thinking, processos de Word Café, processos de Art of Hosting, né? Então tem um arcabouço de conhecimentos, mas todos eles, sem exceção, estão ancorados no pensamento ancestral. A sabedoria ancestral através da conexão com o território, através da geometria, né? Então cada uma dessas metodologias estão relacionadas com alguns arquétipos ou com algumas fórmulas ou com algumas estruturas, né? Então, por exemplo, o triângulo, né? 3, estrutura, pessoas e processos. A matriz, o quadro, o caminho quádruplo, né? Você tem desde sonhar, planejar, realizar e celebrar, até semear, até preparar a terra, semear, cultivar e colher, né? Você tem o caminho quádruplo, que é o guerreiro, o visionário, o mestre e o curandeiro. E aí você tem o caminho 7, o 7, por exemplo, né? Que são outras formas de você trabalhar métodos através de sequências de conhecimento. Então, cada um desses processos ou desses conhecimentos estão dentro de visões de mundos, que são visões de mundos integrativas, sistêmicas, complexas, transracionais, que misturam ao que a gente tem de bom da consumo-visão, né, do conhecimento linear, convencional, cartesiano, acadêmico, com o que tem fora desse aspecto cartesiano, que é o exponencial, que é o intuitivo, que é o conhecimento originário. E fator muito importante, todos os desequilíbrios,
todas essas necessidades de ser sustentável, de regenerar, de evitar um colapso, né, de reduzir os impactos da humanidade nesse momento, estão associados a não respeitar e compreender as leis da natureza. Então a pedagogia da cooperação fala de 4 princípios, isso é muito bacana: coexistência, comum vivência, comunidade e cooperação. A coexistência, para nós hoje, está bloqueada, porque a gente não consegue entender quais são os danos que a gente está causando, né? Então a pedagogia da cooperação fala de algo muito milenar, que é coexistir. Coexistir com quem? Não é com os seres humanos da minha família, é com toda a família. Não é meio ambiente, é ambiente como um todo. Então quando eu desconheço que quando eu faço cocô na água, eu estou ofendendo a consciência da água. Quando eu estou jogando CO2 do petróleo no ar, eu estou ofendendo a consciência do ar. Quando eu uso gás para cozinhar, eu estou ofendendo a consciência do fogo, porque o fogo está escravizado, sem se alimentar de matéria orgânica. Quando eu estou usando os recursos da terra e não alimentando a terra, porque a terra também tem fome, o espírito da terra também tem fome, e aí eu gero muito plástico, não gero a compostagem. Quando eu crio esses problemas para essas consciências, todo o ônus vem para nós em forma de bloqueio de percepção de coexistência. Então eu não sou capaz de entender por que eu estou em depressão, por que eu estou infeliz, por que eu sou escravizado dentro de uma mesa de computador e nos transportes públicos, por que eu vivo tão esgotado e triste. Mas é evidente, porque esse bloqueio da percepção sistêmica de reconhecer o todo como uma família e ver que o natural não cobra, né, que Deus não vende, que você não pode pagar pela vida. Todos esses bloqueios são a nossa própria multa por desrespeitar essas consciências superiores a nós. Esse é o ecocentrismo. Todas as metodologias atuais de inovação social, de disrupção, de inovação em qualquer âmbito, estão resgatando os conhecimentos ancestrais de origem, as leis originais. Se eu paro meu carro numa vaga de idoso, eu sou multado. Se eu ofendo o organismo do ar, eu também sou multado. E as multas todas chegam em desastre. Desde um desastre como um tsunami ou Brumadinho, Mariana, Vale do Rio Doce, até um mau governante, que é capaz de montar todo um ministério em base de uma opressão e de ignorar as classes como um todo e legislar ou executar para alguns grupos, né, imperialistas ou com visões de pensamento que acumulam. Mal governante é reflexo de uma má sociedade, de uma má família, de uma má educação. No final das contas, tudo isso que a gente está falando é olhemos para a educação, e foi o ODS que veio aqui, mas não é a educação da escola, é a educação da família. É a família a base de tudo. O que nós estamos tentando olhar com esses objetivos de desenvolvimento sustentável que se falou hoje aqui, com esses espaços de coworking, com esses espaços onde a gente quer integrar a família, com esses espaços onde a gente quer se reconhecer como família, é uma busca desesperada por recuperar a memória e a identidade. E nas culturas ancestrais, a memória e a identidade está toda conectada com o alimento. Se você come um alimento de uma classe inferior, que não foi cultuado, agradecido dentro da relação sol e terra, aquilo que você vai digerir, enviar para o coração e distribuir para todo o seu organismo é inconsciência, é esquecimento. Então as sementes transgênicas, os alimentos enlatados, a indústria manipulando em série com monocultivo, com agrotóxico, tudo isso vai gerar seres humanos desconectados da sua própria identidade e memória. Identidade é território. Território é casa é mãe é terra. E aí, essa é a humanidade. O que nós estamos fazendo aqui não é só estudar a metodologia de facilitação, de criação de projetos, ou de startups, ou de transformação estrutural. É uma reestruturação, regeneração de pensamento. Todo mundo está buscando isso. E aí a palavra-chave que não aparece, né, é a felicidade. Né? Como eu posso ser feliz? Qual é a felicidade que importa? É a felicidade que me permite ter ou ser cada vez mais, ou é a felicidade que me permite compartilhar e integrar cada vez mais? É uma miscelânea, é um conjunto de vivências, experiências, muita escuta, muitos ciclos com sábios, com mamos, com pajés, com reitores, com filósofos,
com mestres, com gurus, com crianças, com aprendizes, com papai, com mamãe. A Colômbia é um país muito forte nesses processos. A Colômbia me inspirou muito. Na Índia eu aprendi muito na Espanha. Tem um movimento de ecosofia, que é a filosofia por trás da essência da casa. O Papa, na sua encíclica, escrevendo a Casa Comum, Leonardo Boff falando sobre a Carta da Terra, agora 80 povos originários se declarando as Nações Unidas do Espírito, um grupo criando a Universidade de Sabedoria Ancestral, porque os sábios estão com medo de todo o conhecimento da lei original e de como as leis da natureza, de uma vez esquecidas, podem reverter numa catástrofe e o fim da humanidade. Então é uma urgência a conexão e a integração de duas visões de mundo, as cosmosvisões, onde se tem o respeito, a integridade e a cultura de se escutar e consultar os maiores, que são desde o invisível, né, até o Sol, a Terra, e os sábios que sabem essa relação sutil, invisível, transracional, e os que sabem fazer a coisa aqui acontecer na consumo-visão. Essas duas coisas se chamam cosmogeocracia e depende de uma cosmogeoética, que é entender como a gente pode reverter esse processo de degradação do nosso próprio pensamento, da nossa própria alimentação, para depois dizer, puxa, que bacana, pegamos o que tem de bom nos dois mundos e juntamos. É realmente algo que me dá muito prazer falar e é uma urgência compartilhar. Por isso é que eu estou usando esse espaço também para desaguar, né? Me sinto às vezes muito represado, e para que as pessoas também possam entender que isso é um convite para todos, não é só para um arquétipo de pessoa, um perfil de pessoa, mas para todo mundo. É um chamado universal para que a gente possa se abrir e entender que é a hora de reconhecer a natureza como sujeito de direitos, né? A natureza tem consciência, o rio tem consciência. Matou o rio Paraopeba? Não matou, porque a consciência dele está viva. O Rio Doce morreu? Não morreu, está vivo, né? Uma lama, um químico nunca será capaz de contaminar o espírito e a consciência. E é isso que a gente está fazendo aqui, descobrindo a nossa consciência e trabalhando junto.